demonologia, o estudo do demônio, da sua hierarquia, do desenvolvimento histórico do demônio como um todo e no desenvolvimento teológico do demônio como um todo. Tá certo? Só vou passar o slide aqui para vocês. A primeira frase que a gente deixa aí, né, é de São Pedro, que fala para a gente o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem devorar. Então essa carta de São Pedro, ela deixa bem claro para a gente que os nossos inimigos, né, os principais inimigos, não são aqueles que a gente vê, mas sim aqueles que a gente não vê. Porque o demônio pode exercer uma série de ações ordinárias e extraordinárias e influenciar, às vezes, a gente até sobre certas condutas. Ao longo da aula, a gente vai observar como é que isso funciona, tá certo? Mas, inicialmente, eu deixo essa frase, porque é uma frase que é forte, né? Ela é impactante, e ela demonstra pra gente, né, uma série de fatores aí, que, por exemplo, agora, a gente pode estar sendo observado, né? Talvez por forças aí que a gente não consegue enxergar, inclusive que vão detestar que eu esteja falando sobre isso hoje, que vocês estejam aqui ouvindo isso hoje, que a gente possa estar acrescentando a nossa fé dessa forma, tá certo? Então, essa é uma frase bíblica muito forte, muito impactante, por esses motivos principalmente, né? Tá certo? O que a gente vai estudar hoje, né? O que nós vamos ver hoje nessa aulinha aqui? Então a gente vai ver a posição da igreja sobre a demonologia, sobre os demônios, né? Satanás e seus demônios, tá? A gente vai fazer essa exposição também, Satanás, demônio e tudo mais, tá? O diabo e assim por diante. O demônio quanto a um ser e sua existência, tá certo? O que é o demônio? Como que ele passou a existir? Por que ele se tornou mal? O que é o mal? Tá certo? Então o próprio estudo da demonologia, ela traz para a gente esse tipo de questionamento, que é muito profundo dentro da raiz da fé católica, inclusive, sendo ela um meio para a gente, inclusive, conseguir alcançar, às vezes, um maior entendimento da nossa fé, uma maior retidão na nossa vida e assim por diante, tá? Não significa que você tem que estudar a demonologia para você ter mais fé, não tem nada disso. A minha forma com a qual eu caí na minha conversão diária é lembrar desse tipo de assunto, porque foi ali que me trouxe uma curiosidade e me fortificou na fé, a estudar e aprimorar melhor a forma como eu entendo que eu tenho que desenvolver a minha fé no catolicismo, tá certo? Então, a gente está falando sobre esse assunto de hoje, mas de uma forma com que você não precisa ser um expert ou querer se interessar muito mais por isso, além do que a gente está vendo aqui hoje, tá certo? Mas, no meu caso especial, eu tive mais essa curiosidade, acabei me aprofundando mais como leigo, tá? Mas, independente disso, eu quero deixar claro para vocês que esse assunto, querendo ou não, ele traz muitas questões de fé para a gente. E isso faz com que a gente consiga, em muitos determinados momentos, né, entender melhor como lidar com certas circunstâncias, com certas coisas, e nos fortificar diante de uma série de adversidades que às vezes acontecem. Tá certo? Também vou deixar claro que não é porque acontecem certas coisas ruins que é só obra do maligno. Não é, tá? Mas a gente vai perceber que existe muita influência e que dependendo das escolhas que nós fazemos, né, durante nossa vida, nosso cotidiano, às vezes a gente está dando brechas para que eles possam realmente nos tentar, porque ele tem essa liberdade que é dada por Deus, a ação da tentação, tá certo? A queda dos anjos, né? Então, por que eles caíram? Aonde foi que eles se desprenderam de Deus, se é que a gente pode dizer isso, tá certo? A reflexão de São Tomás, ela é uma reflexão muito importante desse santo da Igreja Católica, porque ele é considerado um dos doutores da Igreja, que são títulos máximos sobre aqueles que escreveram obras tão especiais, né, acerca de toda a história da própria Igreja, da fé e de tudo mais, que deixa reflexões muito aprofundadas. E elas, às vezes, elas buscam, né, de uma forma tão centralizada e, ao mesmo tempo, ela consegue responder todas as questões que a cercam, tá? E isso faz com que a gente consiga ter um entendimento maior da nossa fé. O Padre Paulo Ricardo, para quem conhece, ou já seguiu, ele fala que o ideal seria a gente, uma vez na vida, tentar ler a Suma Teológica inteira,
que é bem difícil, são 9 livros, né? E gigantes, cada um tem 600 e poucas páginas, sei lá quantas páginas. Eu, Matheus, eu nunca li inteiro, tá? Eu li alguns trechos, algumas citações de outros autores sobre ela, mas eu ainda nunca tentei fazer isso. Tá num projeto aí de vida, mas ainda não consegui. Deus permitir, vou lá. Vou ler aqui, vai ajudar aí. Então, Santo Tomás de Aquino, né, um santo da era medieval, da antiga escolástica, né, da nossa Igreja Católica. Ele tinha um modo de escrever que a gente chama de escolástico, que é com perguntas e respostas. Então não é uma coisa tão difícil assim de ler. Só que as reflexões dele são todas metafísicas, o que torna um pouquinho mais difícil de a gente compreender. Então às vezes precisa de algumas ajudas para conseguir chegar numa conclusão, um entendimento maior sobre aquilo. Tá certo? Porque às vezes você fala assim, tem uma pergunta, mas é aquela pergunta, aquela resposta daquela pergunta é gigante, né? Não é uma coisa objetiva. É que nem quando o pessoal às vezes me liga e pergunta, meu cachorro está sem comer, o que ele tem? Nossa, pode ser 1 milhão de coisas, né? Tem vários motivos aí que podem levar o animalzinho a parar de comer. Mas é a mesma coisa com Tomás de Aquino, ele dá a pergunta e a própria resposta é gigante, e às vezes aquela conclusão você se embaralha um pouco, aí você tem que ir refletindo também junto com ele, diante daqueles escritos, tá certo? Mas ele faz uma reflexão muito importante já no começo da Suma Teológica, na primeira parte dela, quer dizer, no livro 1, se eu não me engano, na pergunta 62, já tem uma explanação sobre o demônio, tá certo? Que é justamente falando aqui da causa de cima, o que levou eles a cair, o que levou à queda dos anjos, tá certo? Vou tentar ser sucinto nisso e explicar mais para frente também, espero que todos consigam compreender e que eu possa ser claro também para vocês, beleza? Se alguém tiver dúvida, que precisar interromper em algum momento, pode interromper, não tem problema nenhum, tá certo? Vamos lá. Próxima ação demoníaca. Então, como que funciona a ação demoníaca? Eu já dei uma brecha para vocês e falei que ela vai acontecer de 2 formas, né? Essas 2 formas são a ação ordinária e a extraordinária. E depois nós vamos conversar a respeito de o que é essa ação ordinária, como ela funciona, e o que é a ação extraordinária também. Tá certo? Ordinária é uma ação mais comum, mais venial, né? A extraordinária já é uma coisa um pouquinho diferente, tá certo? Que daí a gente vai chegar nas possessões, por exemplo. Quais os caminhos, né, que levam ela a acontecer, tá certo? Aí a própria possessão tem um espacinho especial só para ela, né? Os exorcismos é um relato, tá certo? Você vê o que você quer acreditar, mas eles relataram por algum motivo, para ficar de exemplo, né? No caso da Annalise Mitchell, que é o filme da Emily Rose, no final ela também não é liberta, né? Ela é possessa até os fins dos dias dela. E porque Nossa Senhora, num determinado momento, apareceu para ela e perguntou se ela quisesse ser liberta, ela ia libertar naquele momento. Ela ia voltar para a vida dela normal, mas ela tinha que ter retidão, senão voltava 7 vezes pior. Ou então, ela ia seguir até o fim da vida e também iria para o céu. Ela escolheu sofrer até o fim da vida para ficar de exemplo a história dela, para que mostre que o demônio realmente existe. Acreditarem, né, na história, porque o padre que fez o exorcismo estava sendo julgado como errado. Como errado, porque eles quiseram dizer que a menina morreu, porque eles ficaram pensando que era uma influência do maligno, enquanto a menina estava doente. Enquanto que, na verdade, não era, ela realmente estava possessa, né? E aí tem toda a história lá do acontecido, mas tem o livro mesmo do Annalise Mitchell. Realmente aquela situação do celeiro lá, quando eles perguntam como que é o seu nome, aí ele começa a falar 7 nomes, e o último nome ele fala que é Lúcifer, né? E ele fala dos demônios bíblicos que estão lá, né? Ele fala que são muitos e tal. O livro é bem mais legal que o filme, porque você está lendo a história real, e ela não é tão cheia de artifícios igual no filme. É uma coisa espetacular, né? Você fica com medo, se assusta. O livro ele conta toda a situação do julgamento, é bem legal, que é relatado pelo padre mesmo. É interessante também. Tá, mas os malefícios são isso. Então são casos que as pessoas vão buscar fazer algo para outro. O negócio de amarrar a boca do sapo, enterrar um determinado objeto no cemitério, essas coisas que às vezes prejudicam as pessoas.
o pessoal fala que se você se deparar numa situação dessa, encontrar esse tipo de objeto, não tocar. Chamar um padre, abençoar e queimar, fazer o descarte da maneira correta que o padre vai saber orientar a pessoa a fazer ali, certo? Tem que tomar esses cuidados. Deixa eu garrafa cada vez. Uma vez eu cheguei na clínica e tinha uma garrafa parada num jardinzinho que tem ali na frente da clínica. E eu fiquei até com medo dos meninos tirarem. Eu falei, eu não vou pegar nisso aí, não. Mas enfim, né? Então tem os malefícios e tem alguns que são muito graves, muito complicados. Então é por isso que eu falo para vocês que quando a gente estuda a demonologia, ela abre esse tipo de brecha que tenta nos tornar cada vez mais firme na fé, porque você lembra e fala, tem que tomar cuidado porque o caminho da danação está logo ali. E nós somos humanos e falhos, né? E muitas vezes a gente erra o caminho, mas a gente tem a chance de voltar, né? O perdão dos 70 vezes 7, tudo mais. Beleza? Então, quando alguém perguntar se é mito ou realidade, a gente vai ter que entender que ele é uma realidade. Tá certo? Ótimo. Aqui está a posição da igreja, né? Então, qual que é a posição da igreja? Eu deixei algumas formas desse posicionamento que a igreja tem. Fala aqui com a realidade demoníaca, com a realidade do demônio. Por isso que existe até um capítulo especial para eles na própria Suma Teológica. E necessariamente você não precisa acreditar na Suma Teológica, porque ela foi escrita por um homem, interpretou uma situação, tá certo? Mas ele também está presente nos evangelhos, tá certo? Então, ó, conhecimento da existência da ação de Satanás e seus demônios, ele é essencial. Por que ele é essencial? Porque ele é um dogma de fé, porque dentro desse dogma de fé ele vai ter uma explicação por detrás de como ele pode nos influenciar de alguma forma, tá certo? Influenciar dessa forma, de que forma, na verdade? Sempre levando a gente a se perder, a desviar do caminho, porque ele é um anticristo, ele é tudo contrário ao que Cristo ensinou, tá certo? Tudo bem? A existência do diabo e seus demônios é um dogma de fé católica e, portanto, deve ser, né, crido, no caso aqui, por todos os fiéis. Concílio Vaticano II está ali, a referência, tá certo? Então, no próprio concílio foi tratado esse dogma novamente. Inclusive, lá foi sugerido as leituras sobre a Suma Teológica e a explicação da ação demoníaca como um todo. Tá? Essência da fé, né? Os anjos e demônios são essências da fé. E o Concílio de Latrão, que é realizado em 1215, aí está o ano certinho, tá? Também falou sobre os anjos e os demônios. Tudo bem? E por último ali tem lá, 511 vezes Satanás e seus demônios são citados no Novo Testamento, tá? Nas epístolas paulinas, principalmente, a gente vê em diversos momentos. Nos outros evangelhos também, de São Mateus e São Lucas, tá certo? No próprio de São Pedro, que eu mostrei lá no comecinho para vocês, aquela frase, tá certo? Então, 511 vezes é falado sobre o diabo no Novo Testamento. No Velho Testamento, se eu não me engano, é 36 vezes, tá? Mas, Mateus, por que fala tão pouco em um e tanto no outro? Né? Porque, veja bem, o Novo e o Velho Testamento, ou o Velho e o Novo Testamento. O que acontece? O Velho Testamento, ele mostra pra gente como se fosse uma pedagogia de Deus ali. Numa época que o povo era totalmente politeísta, acreditava em vários deuses, né? Tinha uma série de povos ali se desenvolvendo de outras formas, com outras crendices, né? E ele teve que ir passando, mostrando para o pessoal que ele era um Deus diferente dos outros deuses, certo? Nosso Senhor, nosso Deus. E lá ele teve que ir mostrando para aquele povo que tinha que seguir daquela forma, aquilo que dava certo, vamos dizer assim. Enquanto existiam as outras religiões que adoravam uma série de outras entidades lá. Mais para frente ele vai reeducando o seu povo, e aí ele mostra que o politeísmo, assim como qualquer outra coisa, não se trata de deuses, certo? Só existe um Deus único, Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, onipresente, onipotente, não é? Porque não existe um Deus mau. Essa é uma ideia de uma religião muito antiga, inclusive, né? Que acreditava num Deus bom e num Deus mau. E por que não dá para ter um Deus bom e um Deus mau? Porque se Deus é o sumo bem, ele vai criar coisas boas, o simples fato de dele criar coisas boas não permite criar coisas mal, certo? Não, ela foi esculpida na época
tá? Tá aqui, ó, 1848, tá escrito em francês o nome aqui, mas o pessoal conhece como Lucifer de Liège, mas o gênio do mal, né? Le Génie du Mal, não sei, fala francês, o Luiz sabe. Mas tá aqui, tá certo? Então essa estátua aqui do Lúcifer, ela foi esculpida e deixada no meio da catedral, perto do púlpito da catedral, para mostrar para algumas pessoas, tá? Que o demônio, às vezes, ele não tem uma aparência, né, horrível, horripilante. Tanto é que muitos santos relatam alguns dos seus encontros falando que não se tratava de uma coisa deformada e tal. Em alguns momentos, sim. Alguns outros santos, sim. São Bento, né, por exemplo. Tá? Santo Antão, do deserto. Né? Mas o próprio Cristo, por exemplo, né, relata nas conversas que ele teve no deserto, quando o demônio tentou, né, da mesma forma, inclusive. Agora, o esculpir aqui da imagem foi feito para as pessoas entenderem justamente isso. Mas ele, às vezes, retratadas em filmes. Em alguns momentos, como eu falei para vocês, alguns relatos de santos, né, historiadores ou até pessoas icônicas da história, elas remetem mesmo como o demônio como um ser com chifres, feio, cabeça de cobra, cabeça de boi, essas coisas. Né? A própria religião satânica em si, o Satan Church, lá, a igreja de Satã, tem entre uma das suas imagens iconográficas, né, um bode com corpo de ser humano, com um falo ereto, né? E um pentagrama pendurado no pescoço, aqueles desenhos lá. Né? Mas aqui não, aqui é um retrato para as pessoas entenderem que a gente tem que temer, olhar e observar bem o que está acontecendo, tá certo? É claro que na catedral tem uma série de outras estátuas de santo, tudo bem, e tudo mais, mas também tem essa aí nessa catedral lá de Liège, na Bélgica, tá certo? Que faz esse tipo de retrato aí. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir em alguma catedral, como até mesmo a de Botucatu. Você vai ver que tem uma série de representatividade. Lá tem muitos significados, tá certo? Tudo bem? Etimologia. Essa palavra significa, né, o estudo do significado de palavras, tá certo? O que significa uma palavra. Por exemplo, Mateus, o meu nome, ela tem um significado. É um significado bonito. Significa dom de Deus, certo? Tá certo? Então a etimologia, ela vai descrever pra gente o que significa uma palavra, de onde ela surgiu e qual o seu significado, tá certo? Diabo, né? É uma palavra que vem do grego, diabolos, que significa acusador ou aquele que engana, tá certo? Beleza? Então quando a gente fala de diabo, ele é um termo para acusador ou aquele que engana. Tá? Satanás é do latim satana, do grego satanás, do hebraico satã, que significa adversário ou que planeja o mal contra o outro. Tá? Já vou fazer a distinção entre diabo, satanás. Tá? Lúcifer significa estrela da manhã, a estátua que a gente viu lá, né? Um anjo bonito. Né? Estrela da manhã, filho da alva, o que brilha ou que traz luz. Esse é o significado da palavra Lúcifer. Tanto é que tem uma enzima que corre no nosso corpo que chama luciferina, né? Porque ela produz luminescência. Sabia isso? Tá? Então, esse é o significado da palavra Lúcifer. Demônio, significa, né, do latim, demônio, grego bizantino daimonion, mas numa tradução mais literal significa gênio, ente espiritual. Tá? Isso aqui é uma tradução antes do cristianismo acontecer, surgir, tá? Ele é uma tradução já mais antiga, depois no latim, demônio, e até no grego bizantino, daimônio, tá? Ele é significado de gênio, é um ente espiritual. Tanto é que algumas religiões mais antigas do que o cristianismo retratam ele como um ser podendo ser tanto do bem quanto do mal, certo? Que até em algumas crenças bizantinas no passado, representava o gênio lá da lâmpada, que realiza desejos, e esse desejo poderia ser o que for. Né? Tinha algumas regras lá para os desejos, mas ele poderia realizar qualquer desejo. Não é verdade? Se não me engano, só não podia ressuscitar alguém dos mortos, essas coisas, né? Que nem no Aladim. Tá? Então eles pegam isso aí. Então, só para a gente entender que as palavras, elas têm um significado e necessariamente algumas delas se intercruzam e outras não tem nada a ver. Então a gente vai fazer essa distinção agora do diabo, do satanás, do Lúcifer
e demônio, tá? Então, o pessoal costuma falar que é tudo a mesma coisa. Mas ó, tem até a palavra capeta, mas ó, a palavra capeta eu nem pus aqui, porque ela é mais recente, e se eu não me engano, ela é uma junção da palavra capa e o eta, o sufixo final da palavra, que significa, em latim, diminutivo. Aí ficava capa curta, porque antigamente eles desenhavam o demônio com uma capinha curta, ele ficou capeta. Por incrível que pareça. Vamos olhar. Mas então é legal estudar a etimologia, que você descobre umas coisas assim, muitas são muito inúteis. Né? Mas você do próprio diabo, né? Que é o diabo, que é a divisão de luz, né? Divisão, luz. Sim. Mas aí é um remoto mais antigo ainda, né? Diabolos. Mais antigo ainda do que a tradução do grego aqui, mais literal. Mas tem a ver também nessa coisa que eu falei agora? Tem. Sim. Tem sim, divisão. Que, na verdade, a palavra diabolos, né, significa acusador, porque ela vai, justamente, ele vai acusar, ele vai dividir. Então, ele vai separar. A palavra, eu não lembro como, diabolos, eu acho que era, não sei. Essa palavra, que significa essa separação do claro e do escuro, do dia e da noite. Alguma coisa assim. Ele se rebelou com Deus já logo no princípio, porque não fez o homem imagem dele, por exemplo, do demônio, né? Sim. Essa foi a primeira, né? Nós vamos chegar lá. Vai chegar. Mas é isso aí. É que se a gente vai entrar, daí... Mas é isso aí. Desculpa a minha ansiedade. Imagina. Então, ó, o diabo e Satanás, e até o próprio Lúcifer, muitos teólogos, junto com muitos padres, tá, estudiosos da própria Igreja Católica, eles consideram a mesma coisa. Alguns exorcistas muito famosos também. Outros consideram que diabo e Satanás é a mesma coisa. Diabo é como se fosse o chefe mesmo do demônio, assim como Satanás é o mesmo. Tá? E Lúcifer é um outro demônio. Alguns exorcistas falam claramente sobre isso. Quais deles? O padre Gabriele Amor, que morreu em 2016, que era o exorcista de Roma, né, oficial de Roma, e era muito famoso por vários escritos que ele fez e tudo mais. Ele separa Lúcifer de Satanás e do diabo. Ele fala que Lúcifer é uma pessoa, um anjo específico, e Satanás e diabo são a mesma, só que outra diferente de Lúcifer. Outros padres, outros exorcistas, eles acreditam que não. Mas por que ele afirma isso? Diante de alguns exorcismos dos quais ele fez. Só que alguns questionam falando que por o demônio ser justamente o acusador, o mentiroso, aquele que engana, né, poderia não estar falando a verdade sobre essas descrições. Ele, por outro lado, fala que, diante daquelas circunstâncias, da experiência que ele via nos exorcismos, parecia deixar mais claro que sim, que eram pessoas distintas. Pessoas que eu digo que são anjos. Mas, enfim, só para vocês entenderem aqui. Então, o diabo e Satanás um só, e Lúcifer, para alguns padres, outro. Tá? Demônio seria todos os demais anjos que caíram. Tá certo? Beleza? Então é diabo e seus demônios, Satanás e seus demônios. Para alguns, Satanás, Lúcifer e seus demônios. Tá certo? Tudo bem? Então até tem um pouco dessa distinção, que acho que na Suma Teológica não faz essa menção. Como eu disse para vocês, eu não li ela inteira, não vi nenhum achado específico que falasse sobre isso. A não ser a experiência de alguns exorcistas que falavam que Lúcifer, aparentemente, era um outro anjo, né? Um outro anjo diferente do diabo e de Satanás, no caso. Tá certo? Tudo bem? O que eu acredito? Pelo que eu vejo, pelo que eu leio, me parece que faz um sentido, sim, de diabo e Satanás ser uma coisa e Lúcifer ser outra. Inclusive, ele cita alguns exemplos que, dentro do exorcismo, eles têm duas distinções gerais, tá, gente? A gente não pode levar isso como regra, mas gerais de como alguns casos de possessões, as pessoas se comportam. Ele fala de algumas pessoas que o demônio vai agir dentro delas como escorpiônicas, como escorpião, tá? Traiçoeiro, que finge que está tudo bem, vai lá e pica, certo? E essa linhagem é uma linhagem mais luciferiana, tá certo? É uma linhagem que vem, te adoça aqui, mas te dá uma facada no bucho, certo? Ela te engana mesmo ali. Finge que é do bem, finge que é legal, né? A gente vai ter alguns exemplos aí legais também sobre isso.
E enquanto o diabo e Satanás é uma linhagem mais serpêntica, tá? É uma linhagem mais a serpente que avança direto. Já tem um ataque mais agressivo, já vai para cima de você. Tá certo? Então eles fazem essa distinção lá. Alguns exorcistas, em alguns de seus livros, Francisco Beaumont faz essa diferenciação. O próprio Gabriel Amor, no primeiro livro, acho que ele escreveu, chamado Um Exorcista Conta-nos. É bem legal. Infelizmente não tem traduzido para o Brasil, acho. Só em português de Portugal, mas dá para ler, viu? Para ler sossegado. Tá? E então ele faz essas distinções tentando demonstrar que existe uma forma de ação diferente e por isso, além das outras experiências dele como exorcista, sugeririam que diabo e Satanás é uma coisa, Lúcifer é outra. E os demônios, no caso, são todos os outros tipos de anjos que decaíram. Tá certo? Na hierarquia, então, é diabo e Satanás, depois que vem os outros, Lúcifer e os Isso. Na hierarquia seria mais ou menos isso. O Deus deles é o diabo e Satanás. Isso. É o mesmo. Que é o mesmo, né? Diabo e Satanás é uma coisa só. Seria o chefe dos demônios, é Lúcifer, e depois toda uma linhagem. Tá certo? Mas é um mistério, né? É um dogma de fé mesmo ali pra gente. E serve pra gente apenas entender um pouco, fazer esse discernimento, tá? Mas para quem tiver mais curiosidade e quiser se aprofundar, tem esses escritos aí. Depois eu vou passar uma bibliografia para vocês, tá? Para quem tiver interesse, é um assunto bem bacana, em termos de entender melhor essas distinções e fortalecer e fortificar a nossa fé mesmo. Tá bom? Beleza? Então, essa distinção aqui, todo mundo entendeu o que é etimologia, né? O significado que uma palavra tem, da onde ela surgiu, por que ela se chama assim, etc. Tá bom? Aqui tem um trecho do Apocalipse, né? Que é bacana também. Daí a gente vai entrar na própria situação da demonologia em si, né? O que é o demônio enquanto ser, como que ele age e tudo mais. Vamos lá. E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Esse trecho aqui do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9. Tá? Vocês viram que ele fala do grande dragão, depois ele separa e fala aqui, chamado Diabo e Satanás. Então, assim, tem uma série de distinções que é muito difícil, às vezes, a gente compreender corretamente se um é um, se um é outro, se são todos o mesmo, né? Então, cabe um amplo estudo ali mais variado, que às vezes até pessoas que são especializadas, que viveram a vida inteira estudando isso, não conseguiram chegar numa conclusão, tá certo? Então, árduo é o demônio, e a gente às vezes quer tentar desafiá-lo, competir, ou achar que pode até ficar do lado dele, tá certo? Ele é uma situação assim, ele vai te abraçar, mas na hora que vai cumprir o trato, não é cumprido do jeito que você pensa, ele vai te enganar sempre, vai tentar sempre sair ganhando, não é? Então, por isso que a gente tem que ter isso como uma verdade de fé, para conseguir fortificar-nos mais no nosso dia a dia, tá certo? Passa lá, por favor. Demônio enquanto ser e existência, tá? Vamos lá. O demônio enquanto ser e sua existência significa o seguinte: o que é o demônio? Ele é um ser espiritual, tá? Então ele é puro espírito, ele não tem corpo, ele não tem forma. Ele pode assumir certas formas, ele pode tentar adentrar sobre algo, ele pode exercer uma influência sobre algo, tá certo? Mas ele não tem uma forma específica, ele é puro espírito. Deus o criou como puro espírito, tá certo? Tudo bem? Esse puro espírito significa que ele vai ter uma natureza específica, que a gente chama de natureza angélica, natureza angelical. Eles são anjos, tá certo? Assim como um anjo da guarda, assim como um anjo bom, existem os anjos que se tornaram maus, mas ambos são seres espirituais, tá certo? O que é um ser espiritual? Ele é um ser dotado de dois fatores que a gente chama de potências da alma, tá? Que é a inteligência e a vontade, tá certo? Então ele é um espírito que é dotado de inteligência e de suas vontades, tá certo? Tudo bem? Nós também temos a inteligência e a vontade, temos. Só que a gente vai ter algo a mais, eu vou falar mais pra frente melhor,
que é a sensibilidade, porque nós temos um corpo físico, sensível, tá certo? Então, ó, o demônio nesse caso aqui, ó, ele não pode cometer pecados da carne, mas ele pode te induzir aos pecados da carne, porque ele os conhece muito bem, tá certo? A gula, a avareza, né? A luxúria, os pecados carnais aí mais fortes, né? Tá certo? Então, que são pecados capitais, esses que eu citei, né? Tá certo? Ele pode cometer 2 tipos de pecados, a soberba, né? O orgulho, tá certo? E a inveja, tá? Esses são os 2 pecados que um ser puramente espiritual, de natureza angélica, no caso, pode vir a cometer, tá? Então, a soberba e a inveja. O orgulho e o querer ter o que não pode, o querer ter o outro, querer ser melhor que o outro a todo momento, e assim por diante, tá? Então, um ser espiritual, de natureza angélica, condenado eternamente, tá? Orígenes, um padre da igreja, os primeiros padres da igreja, ele argumentou num dos seus textos que poderia haver salvação para quem estivesse no inferno ou para os próprios demônios. Não há. Depois a gente vai entender melhor isso também, tá? Mas não há. Ele é condenado eternamente. Inclusive, a Suma Teológica do São Tomás de Aquino refuta esse tipo de pensamento de uma maneira muito brilhante, por sinal. Viu? Vocês vão entender também comigo, se Deus quiser. Tá certo? Ele é imaterial, ele não possui matéria física substancial, né, com algo que eu posso tocar, ver, sentir especificamente com a sensibilidade dos meus órgãos do sentido, visão, olfato, tudo mais. Tá certo? Ele é um ser extremamente, especialmente espiritual, tá? É uma criatura de Deus, porque ele foi criado por Deus, ele foi criado bom, porque tudo que Deus cria é bom, certo? Então, o demônio, ele se torna mal quando ele quer se afastar de Deus. Aí chega no que o William falou, né? Ele sentiu o quê? Inveja. Ele sentiu-se orgulhoso sobre certas circunstâncias, sobre certas situações. E isso fez com que ele se afastasse de Deus. Então, ele começou a fazer o quê? Ele falou também, saía da luz e ia para a escuridão. O que é a escuridão? É a ausência de luz, não é? Tá certo? Então foi exatamente isso que aconteceu com o demônio, tá? Sempre falo, vocês vão entender depois, mas é que vocês vão entender mesmo, eu acho. Espero, né? Tá? Mas vocês vão entender melhor também depois, tá? Ele é uma criatura de Deus, com livre vontade. Ele é livre, ele tem sua vontade, pode exercer, né? Eu sou livre. Aqui todos nós somos, teoricamente pelo menos, né? A gente tem o jugo da lei humana e tudo mais, para tentar manter organizada a coisa. Senão o cara tá andando pelado na rua, o outro tava entrando na casa do outro sem pedir, não é? Ia poder ter gente andando de skate aqui, ou dando aula, outro jogando basquete. A gente tem uma organização, né? Mas o demônio, quando a gente fala que ele é livre, né? Ele tem uma livre vontade, é no sentido de que ele tem a liberdade dele escolher o que ele quer fazer, escolher como ele quer agir, que adivinha o que ele escolheu, né? Ele escolheu afastar-se de Deus. Tudo bem? Aqui, decaído, a palavra decaída porque ele se afastou de Deus, então ele caiu do paraíso, tá certo? É um estado de espírito. O que é esse estado de espírito? Estar afastado de Deus. É um estado eterno de danação. É um estado eterno de estar distante da luz. É um estado eterno de não querer estar com Deus, porque ele se julga que deveria ser melhor do que Deus. Porque não é possível existir algo melhor do que ele. Tá certo? Então ele não consegue adentrar a Deus, ele não consegue reconhecer Deus face a face. Ele não consegue ter a visão que a gente chama de visão beatífica, que é aquela visão que quando a pessoa vai para o céu, por exemplo, né? Ele vai para o céu por quê? Porque ele foi uma pessoa incrível, não pegou purgatório, foi para o céu. Certo? Essa pessoa vai contemplar a face de Deus. Ela vai ter a verdade. E por que Deus permite chegar nessa situação? Porque se Deus chegasse aqui e falasse, ó, tô aqui, eu sou Deus, a gente não ia querer escolher outra coisa. Ele ia... Passa na frente. A gente ia perder a nossa liberdade. Então ele criou todas as suas criaturas livres, para que elas alcançassem a dádiva de chegar a reconhecer a face de Deus. Vocês estão entendendo? Né? Aí o demônio ele não conseguiu conhecer a face de Deus, porque quando ele foi submetido a uma prova, ele se afastou de Deus.
Ele não passou na prova. E não dava para ele pular. Nem se ele quisesse. Dependeria só dele. E aí o que aconteceu? Ele se afastou de Deus. Ele se afastando de Deus, ele ficou no eterno estado de espírito da danação. Então, o demônio é um estado de espírito. Tá certo? Ali está soberba e inveja, que foram os pecados que ele cometeu. E esse estado de espírito vale para o inferno. Tá? Também é que a gente tem aquelas imagens, alguns relatos, o inverno pega fogo, isso. Sim, porque representa um estado de espírito, tá certo? Então o estado de espírito dele é aquele sofrimento, aquela agonia, certo? Vai chegar um momento, como fala no Apocalipse, que Jesus Cristo vai voltar à Terra, né? Vai pegar os escolhidos e os outros vão estar perdidos. Vai chegar essa época, tá certo? O demônio não tem saída. Ele já está no inferno. Ele já está nesse estado de espírito. Aí sim, lá vai haver uma separação. Paraíso e inferno. O paraíso não vai ser a terra prometida quando Jesus Cristo voltar. Tá certo? O inferno vai ser o lugar onde vão as almas condenadas a sofrer eternamente. Tá certo? Tudo bem? E por que Deus não pode resgatá-lo do inferno? Ele pode, se ele quiser. Só que o problema maior é que a pessoa vai estar endurecida naquele pecado. Vocês estão entendendo? Então, se Deus falasse assim, não, o Marcos já está aqui, eu vou tirar ele dessa situação. Ele vem e puxa. Só que o Marcos não aprendeu com o erro dele. Ele não conseguiu superar ainda aquela situação. Ele pode vir a superar? Depende. Né? Mas, ainda assim, a situação é um estado de espírito. Então, o demônio, ele foi submetido a uma situação da qual ele não consegue sair. Vocês estão entendendo? Ele não consegue chegar à visão beatífica. Tá? Porque se Deus aparecesse aqui, a gente perderia a escolha. Não é? A mesma coisa de chegar com um prato de ouro e um prato de bosta. O que você vai escolher dele? De ouro. Ninguém vai escolher a meleca. A bosta. Desculpa o termo. Mas só para vocês entenderem. Não tem escolha. Vocês estão entendendo? Você está com fome, o cara chega com um prato de comida e um prato de água do vaso. Você vai comer a comida. Certo? Não tem como escolher. Então é mais ou menos isso. Né? Se Deus se velasse para a gente com sua face, a gente não teria escolha. Você vai querer agarrar-se a Deus. E a mesma coisa seria com o próprio anjo, no caso o demônio. Só que Deus não revelou-se. Esperou ele chegar e alcançar Deus, mas ele não conseguiu. Por conta desses motivos que a gente viu aí. Tá certo? Então o demônio, enquanto ser a existência, é isso aí. É um ser espiritual, natureza angélica. O que significa ser um ser espiritual? Significa que ele só tem duas potências na sua alma, que é a vontade e a inteligência. Ele não tem corpo, ele é material, tá? Ele está condenado eternamente. Ele é uma criatura feita por Deus. Ele tem sua livre vontade. Isso, inclusive, condenou ele, fez ele se decair, ficar no estado de espírito do inferno, tá certo? Através dos pecados de soberba e da inveja. Beleza? Tô falando muito rápido? Não, vocês me avisam, pode passar mais. Aí vem aqui a reflexão do São Tomás de Aquino, reflexão tomista, tá? Quando que o demônio caiu e se separou de Deus? Né? Então lá no princípio, no tempo, que é um tempo que a gente desconhece, não é um tempo físico, que tem tempo e espaço que a gente conhece. Eles chamam de eras, éon, né? Os éons, o tempo dos anjos. Ele submeteu os anjos a uma prova. E essa prova permitia aos anjos, inicialmente, ver Deus, sentir Deus, mas é como se eles se guiassem por Deus, ouvindo a sua voz, contemplando aquela luz que eles enxergavam, e o seguiam, porque aquela voz era pura e santa. Certo? Mas eles não conseguiam conhecer completamente a Deus. É como se eles ouvissem, mas a face de Deus estivesse velada ainda a eles, para eles terem todo o amplo conhecimento que eles deveriam. Porque daí eu volto naquilo que eu falei anteriormente. Se eles conseguissem ver o rosto de Deus, a face de Deus, o que era realmente Deus, eles iam ser todos salvos. Tá certo? Então, no caso, eles foram submetidos a uma prova para que eles pudessem, então, serem salvos ou não. Só que aí o que aconteceu? Né? Eles não conseguiam ver a essência de Deus, chegar na visão beatífica, e eles começaram a implantar as dúvidas. A partir do momento que eles começaram a implantar as dúvidas, foi quando eles começaram a se afastar de Deus. Tá certo?
Como que isso aconteceu? Eles começaram com pequenas dúvidas, com pecados veniais, que depois foram se amargurando, se endurecendo, se tornando pecados mais graves, pecados mais fortes, e acabaram observando daí em Deus, com certas imposições que eles tinham nas suas regras, pois ele é o Criador, né? E eles achavam que Deus era um tirano, que estava tirando certas liberdades deles, tá certo? Então eles começaram a se afastar de Deus, enquanto que outros começaram a se aproximar mais e mais de Deus. Eles eram obedientes, eles seguiram um caminho de fé, tá? Volto a falar para vocês, a gente vai entender melhor isso já já também, tá certo? Enquanto que alguns foram desobedientes, começaram a questionar. A partir do momento que implantou a dúvida, eles começaram a se afastar de Deus. Nesse meio do caminho, alguns que estavam com a dúvida ainda tiveram tempo de voltar. Assim como alguns que estavam seguindo Deus, acabaram também indo para trás. Certo? Tanto é que no próprio Apocalipse fala o quê? Que 1/3 das estrelas do céu caíram, não foi? Então a gente tem 1/3 de 3, que foi dividido em 3 partes. Uma parte desse foram os demônios. Se tornaram demônios. Tá certo? A partir do momento que eles se tornaram, eles não poderiam mais voltar a ser anjos bons. Tá? Por conta deles não conseguirem alcançar a visão beatífica, por não enxergar a essência de Deus, por serem desobedientes. Tá certo? Aí eu volto. Por que é que Deus não poderia dar a sua salvação a esses seres? Porque justamente esses seres, né, eles não conseguem sair dessa desobediência. Tá certo? E Deus é tão perfeito que ele fez justamente os atos de fé, né, chegarem ao ponto de você conseguir transgredir aquilo e ser obediente a algo que você ainda nem compreende completamente. Você apenas sente, não é? Tá certo? E os demônios nesse momento, ó, eles sentiam que havia algo ali, mas eles começaram a questionar e andar para trás. Questionar e andar para trás. E aí, ao ponto de sentir raiva, se endurecer e não conseguir. É mais ou menos como se fosse um viciado que às vezes você vai lá, fala, você dá uma chance, você dá 2, você dá 3, você dá 20 chances. Você interna. O cara sabe até uma hora que ele faz o quê? Ele se mata, ele vai morar na Cracolândia, ele vai escolher uma vida que não tem nada a ver com ele. Certo? Mesmo dando várias salvações a ele. A gente tem alguns exemplos também, bíblicos e até historiográficos aí, né, do rapaz do barco que afundou e passava um barco e o cara falava, vem, eu vou te ajudar. Ele falava, não, Deus vai me salvar. Aí chegou uma hora que a água encobriu e ele morreu. Aí quando ele morreu, ele quis questionar, ele falou, mas ninguém veio me salvar. Aí ele ouve a voz de Deus falando, mas eu te dei 3, 4 chances. Você passou 1, 2, 3, 4 barcos. Você não quis se agarrar a nenhum. Você se afogou. Certo? Então é mais ou menos isso aí. Tudo bem? Então a essência de Deus, quando ela é contemplada, face a face ao Senhor, a gente já não tem mais escolha. A gente contemplou Deus, mas a gente alcançou esse mérito por algum motivo. Tá certo? Nenhum de nós aqui ainda chegou nisso aqui, na essência. Tá certo? Os santos são os que mais aproximaram. Alguns deles foram até levados ao céu por anjos. Né? A gente tem exemplo de Elias. Não é verdade? Tá certo? Só para vocês entenderem isso aqui melhor, né? Da essência de Deus. Ele em vida talvez chegou muito próximo disso. Nossa Senhora e a casa que levitou, né? Tem tantas histórias bacanas. A gente até comemora Nossa Senhora assunta ao céu. Não é verdade? A gente reza no terço. Né? Tá certo? O quarto mistério. Tá certo? Tudo bem? Os mistérios gloriosos. Né? O quarto mistério, mas de qual, né? Tá certo? Então, e a visão beatífica é justamente essa visão. É a visão perfeita ali de Deus. Aquela visão que você contempla toda a essência do divino. É claro que nós, cada qual na sua essência. Entendeu? Daquilo que a gente proporcionou em vida terrena, a gente vai alcançar. E o demônio, os anjos, né, dentro da sua circunstância de prova de Deus. Tá certo? Tá? Então, eles, em determinados momentos, eles também se submeteram para ver se eles iam alcançar a dádiva de ver a essência de Deus e ter a visão beatífica. Tá certo? Alguns conseguiram, outros não. Tudo bem? É a mesma coisa com a gente. A gente, no caso, as ações que a gente vai promover na Terra vai dar uma hierarquia para a gente no céu.
tá? É como se fosse um copo cheio d'água, né? Que esse copo cabe isso aqui de água. Esse é o meu copo de que eu produzi de bom na Terra. Mas vamos supor, eu consegui alcançar a essência. Então, isso aqui que eu vou contemplar de Deus, porque Deus é um ser finito e eu vou estar contemplando Deus como ser finito, contemplando Deus que é infinito, tá certo? Só que eu consigo contemplar tudo infinito? Não, eu consigo contemplar aquilo que é permitido ou aquilo que eu recebi de mérito por aquilo que eu produzi dentro da liberdade que Deus me deu. Vocês estão entendendo? O copo do Marcos, se ele alcançar a visão, ele talvez seja maior que o meu, então ele já está numa outra hierarquia. O do William é outro, o da Dani é outro. Então cada um vai ter a sua margem ali. E a mesma coisa com os anjos. Por isso que tem as próprias hierarquias, mas embora elas não são refletidas da forma como a gente vê nas escalas. Por exemplo, o arcanjo Miguel, tão importante arcanjo, ele derrotou o serafim Lúcifer, que na hierarquia do posicionamento, vamos dizer assim, dos anjos, o serafim é o primeiro da hierarquia. E o arcanjo é o penúltimo. Depois dele o anjo. Vocês estão certo? Certo? Mas alguns teólogos, padres, etc., eles falam que essa hierarquia é posta diante de certas qualidades que aqueles anjos tinham, tá? Daquilo que eles poderiam produzir, tá? Mas não significa necessariamente que o arcanjo era inferior a ele. Porque, embora para ele foi dada uma certa designação, um certo tipo de serviço de trabalho, ele poderia ser muito maior do que o outro dentro daquilo que ele ia produzir, tá certo? Pode ser um médico, cirurgião, ferrenho, mas se ele for um cara que não paga ninguém, um cara que não tá nem aí com as pessoas, que não tem humanidade, que não ajuda ninguém, ele é bom como profissional, mas é só isso. Ele quer ganhar o mundo, mas eu perder a alma, certo? Aí do que vale, né, ganhar o mundo se eu perder minha alma? Não é verdade? É essa que é a distinção. Então ele é um puta profissional, pessoa dedicada naquilo que ele faz, é competente, tem os méritos deles por isso, por essas dedicações, tem essas virtudes, ele é aplicado, é tudo. Mas, né? A mesma coisa um ladrão de banco, os caras que vêm em buffet, eles são totalmente organizados. Eles ficam um tempão se preparando, estudam, aprendem a atirar, treinam militarmente, treinam táticas, se organizam, fica até sem ficar com a mulher dele na cama, só para ele ficar concentrado, focado naquilo que ele tem que fazer. Mas o que ele tem que fazer? Roubar um banco. Vocês estão entendendo? Matar uma pessoa que às vezes viu, que é um inocente. Né? O viciado em droga. Às vezes o cara está saindo da escola, você sai de lá, o cara te assalta para pegar 10 reais porque ele está louco no vício. Você fala, mas ele não tem culpa, ele está louco no vício. Mas ele quis entrar no vício lá atrás. Ah, mas era pobre, mas era não sei o quê. Não importa. É que nem o aborto. É a mesma coisa. Né? Ah, não, tem que abortar, não tem condição de ter filho. Ah, não tem nada, não tem nem emprego. Como é que ela vai sustentar a criança? Meu, dá a criança para alguém, então. Certo? Porque a escolha foi lá atrás. Na hora que ela teve a relação. Vocês estão entendendo? Então, essas distinções que a gente tem que fazer aí. É isso que pode nos levar a conhecer Deus, chegar na essência, e a gente chegar no nosso limite, no nosso copo daquilo que a gente pôde oferecer em terra, diante das nossas escolhas. Por isso que eu falo para vocês que Deus é tão perfeito. Porque ele deixa a gente livre para alcançar aquilo que a gente precisa, certo? Para chegar ao céu. Só que a escolha é nossa. Vocês estão entendendo? Beleza? E tudo aquilo que a gente leva de fé, Deus não pode necessariamente produzir. Ele simplesmente deixou a nós aquela decisão. E se ele interferir, aí ele não vai estar deixando a gente conseguir chegar até o céu por mérito. E se ele fizer isso, ele vai deixar a gente petrificado naquele determinado pecado que a gente não consegue sair. Vocês estão entendendo? Por isso que o demônio não consegue chegar ao céu. E jamais vai conseguir. Por isso que ele tem raiva de tudo isso. Porque ele não consegue chegar na essência de Deus. Porque ele queria conhecer para ele ser melhor. Não conhecer para ele louvar a Deus. Vocês estão entendendo? E é isso que torna ele cada vez mais. Vem a luz, ele vai afastando. E aí ele fala, não, vem aqui que é bom. Certo? É aqui que é bom? Não é, né? Tudo bem? Aí dentro disso vão ocorrer essas ações, cada um desses exemplos que eu dei para vocês aí. Tá certo? Então a reflexão de São Tomás é que ele mostra pra gente que existe uma prova de Deus que fez alguns anjos serem obedientes, terem fé, seguir o caminho, enquanto que outros começaram a questionar e se afastarem de Deus. Isso fez com que levasse eles à danação eterna, à perdição. Certo?
Porque eles conseguiam ver, mas não conheceram a essência de Deus. E não chegavam na visão beatífica, se tornando eternamente inimigos de Deus. E aí, depois de tudo isso, ainda Deus fez o quê? Criou o homem. Ele falou, o cara criou outro ser aí, pra quê? Aí ele foi lá, seduziu Eva, e vai todo o contexto que a gente conhece aí. Por isso que em várias cartas também dos apóstolos, né, a gente vê falando que o dono do mundo, o demônio é o dono do mundo, a julgo do maligno está nesse mundo, não é? A gente tem vários exemplos disso, tá certo? Então a reflexão tomista, ela é muito inteligente porque ela consegue dar toda essa explicação pra gente aí, tá? Às vezes em palavras mais difíceis, mas o importante é a gente conseguir entender e tentar passar isso para alguém. É isso que a gente se propôs a fazer isso. Todo mundo que organizou isso aqui, para por acaso eu poder falar sobre isso, e vocês tiverem tempo de estarem aqui e a gente conseguir dialogar sobre isso. E mais para frente vocês vão estar falando para outro. E é isso que a gente veio fazer aqui. Não é? Tá certo? E de dois em dois, né? Por isso que a gente se casa também. Vai eu e minha esposa. E aí quando eu fazer cagada, pô, que é isso? Pode passar lá, por favor. Então a visão beatífica, né? Por que Deus não permitiu a todos a visão beatífica? Porque esse Deus é perfeito, onipotente, onipresente, onisciente, por que ele não permitiu a todos se salvarem? Por conta daquilo que eu falei para vocês. Porque vai acontecer a petrificação no pecado. Né? Como eu dei o exemplo claro com o Marcos, vou dar com o título lá. Ele está num determinado pecado lá, sei lá, da avareza. Aí eu tiro ele de lá, ele não conseguiu sair do pecado da avareza. Você petrificou ele no pecado, ele vai para o céu, mas ele vai para o pecado. Mas como que ele vai ganhar o céu se ele vai para o pecado? Deus é perfeito. Ele não permite. Você só ganha o céu se você não tiver pecado. E esse pecado não depende de você, não de Deus. Você vai rezar para Deus, para você se salvar desse pecado, para ele te ajudar a dar um caminho. Né? Mas depende de você. É que nem quando algumas pessoas falam pra gente, você vai na missa? Reza pra mim lá. Eu rezo, mas se você também não rezar por você mesmo, não adianta nada. Não é verdade? Tá certo? A gente tem que rezar pelas almas do purgatório. Isso sim. Que sofram sufrágios e que Deus permita que elas saiam quanto antes, para alcançar a visão beatífica. Tá certo? O céu. Contemplar Deus dentro daquilo que elas podem contemplar. Dentro daquilo que elas produziram em vida. Tá certo? Aí, para dentro da visão beatífica, né, a gente tem esses 3 graus aqui. Ó. O grau de felicidade, que é o exemplo do copo que eu falei para vocês, que é aquilo que você produz em vida, que vai gerar a sua redenção eterna, tá certo? Dentro daquilo que você produziu. É aquilo que você vai poder contemplar de Deus, quando Ele se mostrar face a você. Uma vez lá, você não vai querer sair mais. Como eu falei para vocês, aí você perdeu a escolha. Mas você perdeu por uma boa causa, porque na verdade você perdeu a escolha porque você quis alcançar essa perca de escolha. Porque daí lá você vai contemplar Deus e viver feliz eternamente. Então esse é o mais simples, o grau de felicidade. O segundo é a fé em Deus, é a prova do amor. Que entra até as virtudes teologais. Vocês lembram das virtudes teologais? Alguém lembra quais são? Não? Fácil, é fácil. Alguém quer tentar? Não. As virtudes teologais, elas têm esse nome porque elas são virtudes que louvam a Deus, tá certo? E elas são fé, caridade, né? E esperança, ou fé, esperança e caridade. As 3 a gente chama de amor. A gente tem um pouco de cada uma delas dentro do amor, que daí vai ter o desenvolvimento do amor, lá, o amor eros, até o amor ágape, o amor perfeito, o amor de Deus. Tá certo? O amor que faz a gente chegar na visão beatífica. Então a gente tem que ter esse grau de felicidade, produzir algo bom, tá certo? Chegar a ter a fé em Deus, porque se a gente não tiver, porque uma vez que a gente está na visão beatífica e a gente alcançou o céu, a gente não precisa mais ter fé. Você já está contemplando Deus ali. Deus está na sua frente. Ele se revelou a você, dentro daquilo que você conseguiu alcançar. Certo? Agora a fé, ela é um ato antes da minha salvação. É através da fé que eu posso chegar ao céu, um dos caminhos que me levam até o céu. Tá certo? Porque é tendo a fé, inclusive, que foi a prova que Deus fez para os próprios anjos e demônios, no caso. Que fez distinguir quem conseguiu seguir Deus, ser obediente, e quem não conseguiu. Quem acabou vendo nele tirania, queria outro tipo de liberdade,
e assim por diante. Tá certo? A gente vê exemplos no mundo. É mais fácil a gente ser regrado, ir à missa, se confessar, ter os horários, respeitar os domingos, respeitar os mandamentos. É mais difícil, mas é mais fácil ser no churrasco, ir com amigos, sair, fazer não sei o quê, não respeitar sua esposa, não respeitar sua família. É muito mais fácil. É um prazer que você tem ali momentâneo. Mas é isso que nos diferencia dos animais. A gente, né, sai do prazer em vários momentos, transcende aquilo. A gente consegue enfrentar a dor. Vai lá ficar submetendo um cachorrinho à dor. Vai submeter um cavalinho à dor. Ele vai, pesado, eu não sei. Eu falo que eu vejo isso todo dia. O Luiz já trabalhou comigo, ele está ligado. Porque os animaizinhos, eles são seres que são por instinto. Eles vivem pelo instinto e aquilo que eles produzem de seus instintos. Nós não, nós temos a racionalidade. Essa capacidade de estar aqui agora discutindo sobre isso, inclusive. O cachorrinho não. Tem cachorro que você dá comida para ele aqui, aí depois você vai tentar pegar ele. Ele não deixa mais. Às vezes você só quer tirar dele uma sujeira que é na comida dele. Mas você vai pegar ele e quer te morder. Ou às vezes o pessoal leva o cachorrinho, ele é bravo lá pra mim. Eu falo porque eu sou veterinário que não sabe. Tá? Leva lá, aí você vai dar a injeção, você não fala pro cachorro, fica quietinho, não vai doer nada. Não, porque ele não vai entender. Você até tenta dar uma conversadinha com ele ali, amenizar a situação. Mas se o cachorro for bravo e se for dar a injeção direta, ele vai virar, você vai te morder. Não é verdade? Então essa é a diferença que nós temos para que com os animais como um todo. Os vegetais, os seres minerais que não são nem vivos. Né? Tá certo? Mas só para vocês entenderem aí. Então, o que é a fé pra gente. O cachorro tem fé? Ele vai na igreja? Ele precisa passar no vestibular? Ele precisa estudar? Ele precisa vir dar aula para alguém, discutir sobre isso? Não. Ele quer comer, ele quer beber, ele vai te proteger, ele vai ser seu amigo se você for fiel a ele. Você consegue educá-lo, ensiná-lo. Né? O cavalo não é domado. Tá certo? As vaquinhas lá da chácara, né? A gente chega, balança a comida, elas já vem querendo comer. Ele conhece bem. Tá certo? Mas é porque o bichinho tem um instinto. Né? Agora fica trancado uma semana não, um mês, com o seu cachorro que você criou a vida inteira, sem água e sem comida. Não vai durar tanto que um mês você morre de sede de água, de fome, né? Mas vai chegar um tempo que ele vai querer te comer, ele vai querer te matar, para ele poder comer. Vocês estão entendendo? Eu falei isso uma vez para a Bianca, a gente conversando sobre isso. Ela falou, não, meu cachorro nunca vai fazer isso comigo. Mas infelizmente ele vive pelo instinto, então vai chegar um momento que ele vai falar, não aguenta, vai ficar essa fome. Eu gosto de cara, ele me dá uma comida, ele me dá carinho, gente boa, mas ele é um bifinho, hein? Tá certo? Se chegar com a mão cheia de sangue, preparar uma carne, não lavou a mão, o cachorro vai vir lamber, né? Porque ele vai sentir o cheiro e não vai conseguir se controlar, certo? Se ele for educado, você fala, não, aí ele vai ficar quieto. Mas bobeia pra você ver, passa na frente dele toda hora com a mão, né? Vai lamber a mão cheia de sangue, tá certo? Então, a fé é uma coisa exclusiva do ser humano e do ser espiritual, no caso, os anjos e os demônios, que são anjos, mas decaídos. Por isso que a gente denomina eles assim, a gente viu lá atrás. Tá? Então, ó, o grau de felicidade, a fé em Deus, porque ela vai chegar à prova de Deus, né? Você teve fé naquilo, tá certo? Eu acredito que o Marcos é uma boa pessoa, tá certo? Eu acredito que vale a pena eu estar aqui agora. Vocês acreditaram que vale a pena você estar aqui agora ouvindo o que eu tenho para falar. Certo? Alguns talvez não. Tá certo? Brincando. E por último, a liberdade, que é a determinação para o grau de glória. Então, tendo a sua liberdade para exercer sua fé e conquistar a sua felicidade, você vai alcançar o céu. Vocês estão entendendo? Então, a liberdade é a mais importante. Ela está numa ordem aqui do menos importante para o mais importante. Embora os três sejam importantes. Tá? Mas a liberdade é o ponto máximo do negócio. Por quê? Porque ela está deixando você livre para você escolher. Está deixando fácil o que você tem que fazer. É o correto? Sua consciência está te dizendo o quê? Você não precisa saber mais para você tomar essa decisão? Você não precisa fazer tal coisa? É isso que é o correto? Tá certo? Entendeu? É aquela história lá, tem coisas que eu posso, mas não devo, tem coisas que eu devo, mas não posso, tem coisas que eu faço, mas não devo, tem coisas que eu devo, mas não faço, não é? É isso, é a sua liberdade. Tá certo? E quando tem alguém falando isso pra vocês, parece que eu sou perfeito. Nem um pouco, tá? Eu faço um monte de cagada. Certo? Tudo bem? Mas eu consegui entender isso, isso serve para eu refletir, passar para alguém
e tentar melhorar tanto eu como a pessoa e assim por diante, não é? E a gente consegue perceber dentro desses 3 graus, né, esses 3 graus, aliás, que a gente pode exercer uma mudança que influencia o outro como um todo, tá certo? A sociologia, a psicologia, ela pegou isso muito bem em algumas vertentes de pensadores da psicologia, da sociologia, e eles fazem essa aplicação para a pessoa conseguir sair de certas situações de depressão, certo? Ou de endurecimento sobre certas ideologias que a gente vê muito hoje, né? Tá certo? Você vê uma pessoa lá, não falando de política, mas hoje o Brasil está totalmente polarizado, é Lula ou Bolsonaro. Me parece, no meu entender, que nenhum deles me representa, na verdade. Tá certo? Mas só para a gente entender, eu não quero falar de política aqui, tá? Mas só para vocês entenderem um pouquinho da visão como um todo. Certo? Vamos lá, pode passar. Então essa é a visão, né, beatífica. Quais são as potências da alma humana? Então são 3, a inteligência, a vontade e a sensibilidade. A inteligência e a vontade também são dos anjos, dos demônios. Tem inteligência, é um ser muito inteligente, muito mais inteligente que a gente. Ele tem uma percepção de tudo. Imagina você ser um ser que você conhece tudo sobre física, matemática, sociologia, psicologia, conhece a Bíblia inteira de cor e salteado, conhece toda a história do mundo. Isso tudo na sua cabeça. Dá para um ser humano ser assim? Não dá, né? Infelizmente não dá. Mas a gente também tem o nosso grau de sabedoria, tanto é que a gente conseguiu ter essa percepção de entender tudo isso, e inclusive de entender que a alma possui essas características, e essas características que os anjos também têm, a gente tem uma a mais, que é a sensibilidade, que é o fator sensível, tá certo? Alguns autores, se eu não me engano, São Boaventura, inclusive, ele fala que alguns anjos e alguns demônios, eles têm um pequeno grau de sensibilidade, certo? Já São Tomás, Santo Agostinho, uma série de outros escolásticos também, eles dizem que não. Aí tem alguns estudos que tentam contrabalancear isso, tá certo? De maneira geral, pelos autores que a gente vê, a maioria parece concordar que o humano sim chega na sensibilidade e os anjos não. Embora tenham esses escritos de alguns desses santos da Igreja Católica, inclusive alguns que são doutores, como o próprio São Boaventura. Tá certo? Tudo bem? Então, inteligência e vontade é a imagem de Deus, porque Deus é um ser espiritual, certo? Então, essa é a imagem de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que Deus, como criou tudo, ele conhece o que é a sensibilidade também. Certo? Tudo bem? Em Deus, inteligência e a vontade, elas são infinitas. Enquanto nos demais seres, elas são finitas. A sensibilidade é o nosso corpo, é a matéria, aquilo que a gente consegue sentir, enxergar, entender. Tá certo? Tudo bem? Então, as potências da alma, da alma humana, elas se diferenciam apenas por nós termos um grau de sensibilidade. Tá? E o demônio, astuto como é, ele, apesar de não ser um ser sensível nesse sentido de sensibilidade, ele é um ser que consegue entender o que ela é e, inclusive, nos influenciar em determinadas situações que são permitidas por Deus, a fazer com que nós pecamos dentro dessa própria sensibilidade. Você vê como ele é esperto. Ele nem tem essa característica, mas ele consegue te influenciar dentro dessa característica que ele não tem, a cometer um erro, para ir do lado dele e se afastar de Deus. Só que o ir para o lado dele não é que ele está querendo que você vá ficar com ele, jogar no time dele. Ele quer que você vá para se ferrar mesmo, para se danar também. É uma coisa assim, eu já me danei, eu vou danar todo mundo aqui também. Certo? Ah, tô com AIDS, vou furar meu dedo aqui, vou passar sangue em todo mundo aqui que não tem. Tá certo? Beleza? Então vamos para a próxima. Seriam iguais os demônios? Os demônios são iguais? São anjos, mas eles não são iguais, porque tem esses fatores que estão ali, ó. Deixa eu tomar uma água. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Seriam iguais? Não, porque tem a intensidade dos pecados. Então, quais pecados eles cometeram diante de Deus, quando eles se afastaram lá na prova de Deus? Quais pecados eles adquiriram ao longo desse tempo a mais? Certo? Como que é a intensidade desses pecados? Porque tem alguns demônios que
quando eles se afastaram de Deus, eles só ficaram depressivos dentro daquele pecado que ele cometeu, ele não fez mais nada, ele ficou depressivo, certo? E às vezes ele tenta influenciar uma pessoa à depressão, certo? Por isso que tem aquelas distinções, tem um livro que chama Exorcistas e Psiquiatras, que é bem bacana também, que fala justamente das situações. Quando é um fator psiquiátrico, apenas psiquiátrico, quando é um fator psiquiátrico influenciado pelo maligno, quando é um fator psiquiátrico e um fator demoníaco também, na mesma pessoa, então é bem complexo, né? Mas existe isso também. Então tem a intensidade dos pecados de cada demônio, tá certo? Tem aqueles que têm um pecado maior para tal coisa, para luxúria, tem aqueles que têm um pecado maior para homicídio e assim por diante, tá certo? Tudo bem? Os pecados específicos, né? A intensidade desse grau de pecado, os pecados específicos e a hierarquia na qual eles se dispersam ali. Tudo bem? Então, são iguais os demônios? Não são, porque tem intensidade dos pecados, tem quais os pecados específicos dos quais eles se afastaram e se afastam de Deus, e existe uma hierarquia ali, porque ele tem a qualidade toda de um anjo, a inteligência, a livre vontade, né? Tem todas essas características, mas, né, ele se afastou de Deus. Tudo bem? Aqui tem a tríplice da concupiscência, a palavrinha chata, que são as formas pelas quais a gente pode pecar. E às vezes é aquilo que eu falei para vocês. Algumas religiões neopentecostais acham que só o pecado provém do demônio. E não é. O pecado provém também da nossa livre escolha. Tá certo? Então, ó, a gente tem os pecados da carne, os pecados do mundo e os pecados do qual o demônio nos influencia, que podem, inclusive, ser pecados ligados ao mundo e à própria carne. Tá certo? Os pecados da carne são os pecados, por exemplo, da gula, da luxúria, tá certo? Os pecados da ira também, né? Do relacionamento, ali você fica bravo, você desconta em alguém, você desconta na pessoa errada, ou às vezes não tem o mínimo motivo para você agir com certa ira e você age, não é verdade? Tá? Ou às vezes você, não que tenha um motivo, mas é uma situação que é chata mesmo, dá raiva. Só que aí você fica irado, você deixa tomar conta uma fúria que não é sua, propriamente dita, é de outro, né? Tá certo? Então os pecados da carne são muito poderosos, né? Porque tem um toque, tem um tato, tem um sentimento ali que está ali, tá? Os pecados do mundo, que são os pecados assim, vai na festa em vez de ir na missa. Não vou na missa hoje não, eu vou sair com a menina, certo? Não é verdade? Você tem a namorada, aí você vai, vou lá na pracinha, bem escurinho, e vai ver, né? Você não está sendo muito prudente, aí você vai acabar fazendo as coisas que não deve, né? E vai poder ter que arcar com a consequência daquilo que você fez depois, tá certo? E aí, você está sendo induzido ao pecado da carne junto com o mundo que o mundo lhe propõe, né? Eu vou ouvir isso porque todo mundo ouve, eu vou fazer isso porque todo mundo faz, né? E é difícil mesmo, às vezes, a gente ter realmente aquela opinião de não devo, não farei assim, não concordo com isso dessa forma. Porque às vezes você também não sabe se pôr contra isso, ou às vezes você se põe da maneira errada, né? E assim por diante. Então tem toda uma questão de discernimento de como lidar com tudo, e não é fácil. A gente vai errar, com certeza. A gente vai aprender com esses erros. Essa é a nossa diferenciação em relação ao anjo que já caiu, tá? E o demônio, tá certo? O demônio aí, no caso, influenciando a pessoa a cometer alguns deslizes. E às vezes você faz com que alguns pecados que você fica acostumado a cometer abra brecha para que o demônio, aqui por último, possa influenciá-lo a continuar fazendo de uma maneira maior do que você até gostaria. Às vezes você sabe que está fazendo errado, mas fala, não consigo fazer. Certo? E assim por diante. Então tem números, né? Inúmeros pecados desses que são influenciados dessa forma. E tem as ações mais extraordinárias que a pessoa às vezes não tem culpa e ela acaba sendo oprimida pelo demônio de alguma forma. Mas, principalmente nessas ações extraordinárias que acho que logo a gente já vai falar. Tá certo? Que é quando é realmente atacado em sonhos e tal. Isso acontece na maioria dos casos com pessoas mais santas. Pode ver que a maioria das pessoas
que acabaram tendo casos de possessões, eles eram pessoas que tinham até uma vida mais reta, mas Deus, por algum motivo, permitiu com que essas pessoas acabassem adentrando nessa situação, certo? Assim como também tem inúmeros casos de pessoas que mexeram com coisas ruins ou que foram vítimas de malefícios, de bruxedos, né? de bruxaria, de feitiçaria, de coisas assim mais graves, que às vezes a gente acha que não existe, mas aí a gente vai conversar melhor a respeito disso já já. Tá certo? Então a concupiscência, ela é uma situação de querer as coisas do mundo, se submeter à luxúria, se submeter aos pecados da carne, do mundo. Tá certo? Então às vezes a gente tem que saber falar não, saber recusar, trabalhar a nossa cabeça para que a gente não caia em certos pecados. Quando eu falo isso para os jovens, eles têm, hoje em dia principalmente, os pecados da luxúria, com masturbação, pornografia, principalmente. E o que acontece? Para eles conseguirem sair dessa e se desviar, é evitar certas circunstâncias, trabalhar a virtude da prudência deles. Então, se ele tem o celular, ele não consegue se desvencilhar daquele celular, ele tenta não levar o celular para um lugar que ele está sozinho, para o banheiro com o celular, ficar na casa sozinho com o celular em determinados momentos, tentar desviar o foco, pensar em outra coisa que não tem nada a ver, certo? Então são maneiras que ele tem de evitar isso. E a mesma coisa que a gente faz às vezes com alguma situação. Você está irado, você tenta trazer uma outra ideia. Você recebe um convite que você não quer, ou que você que até te tenta, nossa, devo ir. Nossa, mas minha mulher vai ficar brava. Certo? Então eu penso em outra coisa, ou tento me submeter a me propor a fazer outra coisa naquele momento, para que eu não caia naquela determinada tentação. Tá certo? Então, é isso que significa essa tríade aqui, para que a gente possa entender melhor as próprias ações demoníacas que vão vir aí para frente. Tá? A hierarquia dos anjos, né? São 9. Então, elas começam lá do serafim e terminam aqui nos anjos. É aquilo que eu falei para vocês. Existe uma hierarquia, porque teoricamente, quando a gente estuda um pouquinho dos anjos como um todo, tá? Foram dados certas atribuições ou atributos aos anjos de acordo com o próprio merecimento em si, como também a capacidade deles exercerem tal característica, tá certo? Mas isso não impede que um anjo que está numa hierarquia mais abaixo consiga desempenhar tão bem aquilo que lhe foi dado como atributo e tarefa, que ele tenha uma ação e uma influência muito maior do que um outro, que tem uma outra característica até maior do que a dele, mas que na hora que se propõe ao peso e medida das suas ações, mesmo o outro estando numa hierarquia maior, o que ele produz é muito elevado em relação ao outro, tá certo? É por isso que eu falei para vocês que Lúcifer, mesmo sendo serafim, foi derrotado por um arcanjo que foi São Miguel. Que foi não, que é, né? Tá certo? Então a gente tem essa hierarquia aqui, ó, serafins, os querubins, os tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Tudo bem? Beleza até aí? E as influências são inúmeras ali daquilo que eles poderiam ser atribuídos. Por isso que tem os nomes também, tá? Músicos, tocava música. Por isso que tem algumas estátuas, algumas imagens que aparecem serafins tocando aquelas harpas. Tem um desenho não, uma estátua do próprio Lúcifer com uma harpa.